Olá a todos, eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e neste vídeo eu vou tratar sobre aqueles que foram os filmes mais marcantes no primeiro semestre deste ano. Essa é uma lista que tradicionalmente eu costumo publicar no Cine Resenhas como site. Ela também estará disponível, mas lá eu elencarei os filmes que aqui serão citados por ordem de preferência, que eu vou fazer de uma maneira mais livre. Não necessariamente o primeiro filme a ser citado aqui será aquele que assumirá o primeiro lugar do meu top 10. Antes de mais nada, acho muito importante estabelecer os critérios de seleção desses filmes. Para mim é importante que o filme tenha sido lançado comercialmente no Brasil, seja no circuito exibidor, na sala de cinema, ou a partir de plataformas streaming ou em home video. Os três primeiros títulos que eu citarei como os meus favoritos até aqui foram lançados diretamente em plataformas de streaming. O primeiro deles é O Selvagem, que é feito pelo Camille Vidal-Naquet, um realizador estreante no formato de longa-metragem. E é um filme que eu assisti na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo do ano passado, mas ele oficialmente foi exibido no My French Movie Festival, que é uma pequena mostra de filmes franceses online gratuita que acontece durante um mês. E também passou pela MUBI, que ficou disponível por 30 dias também. É um filme que trata sobre a vida de um jovem perdido no mundo da prostituição e que está procurando por afeto. Ele se apaixona perdidamente por um sujeito que é também um garoto de programa e que tem a intenção de encontrar um sugar daddy, digamos assim, para conseguir ganhar a vida. Mas este protagonista, não sabemos nada exatamente sobre o passado dele, ao ponto de deduzirmos o que o fez chegar a esse estado degradante. Ele está também fisicamente muito frágil, os dentes dele, por exemplo, estão podres, ele precisa de assistência médica, mas é algo com o qual ele não pode contar devido a essa situação precária de vida. E é um filme muito radical, não somente na maneira como aborda o mundo gay, aliás, o submundo gay, mas também como devasta um amor não correspondido. Outro filme que cito foi lançado diretamente na Netflix, que é Como Falar com Garotas em Festas, que é baseado em um conto homônimo do Neil Gaiman e que foi dirigido pelo John Cameron Mitchell. É um filme que eu assisti em 2017 no Festival Mix Brasil, mas é um filme tão estranho, uma ficção científica tão pirada, que simplesmente não souberam o que fazer com ele. Então, aqui no Brasil mesmo, apesar de ter sido bem comentado no Festival Mix Brasil, acabou entrando na Netflix de maneira muito discreta. E é uma ficção muito descolada que faz um retrato dos anos 70 ou 80, já não me recordo bem a data específica, mas com uma trilha sonora que não é óbvia e que é bem imaginativo em relação à cenografia, aos figurinos, e que acompanha esse garoto um tanto deslocado, que não é um dos mais populares da turma, mas que gosta de manter uma veia punk, que se envolve com uma garota que interpretada pela Ellen Fanning, que é nada mais nada menos que uma alienígena. When do you have to be back? 48 hours. Once we're free, we'll stop doing what we're told. What are you bringing her over for? I slept at his house, and we engaged in incomplete sexual activity. It's losing its structure. What is punk bodicea? Smash the oppressor, tell the truth, being original, blah blah blah. I'm boring myself now. O meu próximo filme é o Holiday, extremamente controverso, que ficou disponível por 30 dias na MUBI e que também assisti na última Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Trata-se de um filme que tem ao menos duas cenas que ainda não saíram da minha cabeça e que provocaram alvoroço por todos os festivais por onde ele foi exibido, e que tem
recebido críticas muito agressivas, principalmente em relação à sua violência e a maneira como a sua protagonista, uma mulher, é abordada. Mas o mais curioso de tudo é que este é um filme dirigido por uma mulher, a Isabelle Eckloff. E ela é uma discípula de Lars von Trier, no sentido de que ela não tem nenhum entrave em apresentar essa proposta e com ela até o final. You were on holiday? Yeah, me and my friend, a bunch of friends together in a villa. Sasha? Come here. Bom, os próximos filmes receberam lançamento comercial no Brasil, mas eu vou fazer um link com Holiday, porque este próximo filme, que é o Border, indicado ao Oscar de melhor maquiagem, foi roteirizado pela Isabelle Eckloff, que é a realizadora do Holiday. Poderia também ter entrado na lista de finalistas ao Oscar de melhor filme estrangeiro essa história que mistura o real e o fantástico como se fossem universos coexistentes. Jag råkade bara köra förbi. Vilken överraskning. När jag var liten trodde jag att jag var något speciell. Sen blev jag vuxen och fattade att jag är bara människa. Kul och konstig människa med kromosomfel. Det är väl inget fel på dig? Como Border é um filme que estava ali no Oscar, eu vou citar outras duas produções que também tiveram seu destaque na última premiação. A primeira delas é a realização polonesa Guerra Fria, realizada pelo Paweł Pawłowski, espero ter dito o sobrenome corretamente. Provavelmente é o filme esteticamente mais belo deste ano, eu duvido que eu vá ver outro que me impressione tanto nesse sentido. E que também é muito sucinto, ele tem menos de 90 minutos de duração, ao contar várias etapas de um relacionamento de uma mulher que se torna cantora e de um sujeito mais velho do que ela, que é um músico. Para muitos a impressão é de que é uma história, com perdão do trocadilho, que é narrada de maneira muito fria, mas que tem um intimismo muito singular que certamente diz muito em relação aos próprios pais do Paweł, ao qual ele dedica este filme. Chłopca nie kochała, ojojoj, a ja chłopca chaps za szyję, będę kochać póki żyję. O outro filme que teve destaque no Oscar, que eu vou citar nessa lista, é o Poderia Me Perdoar, que traz este que é oficialmente o primeiro grande papel dramático da Melissa McCarthy, que nós adoramos nos filmes do Paul Feig, mas que detestamos um pouquinho nos filmes que são realizados pelo marido dela. É muito interessante a maneira como a cineasta Marielle Hiller trata o roteiro que ela tem em mãos, no sentido do que ela dá luz a uma figura real que é desconhecida por muitos, uma jornalista e biógrafa que precisou começar um negócio de falsificação de cartas que aparentemente foram trocadas por grandes figuras públicas, no sentido de conseguir vendê-las para antiquários e colecionadores e assim conseguir pagar as próprias contas, uma vez que ela sequer estava com grana para pagar o próprio aluguel ou mesmo as despesas com um gato que adoecia. Recently found this delightful sign letter. Fanny Bryce, one of my favorites. I could give you 75. Oh. I could give more for better content. It's a bit bland is all. Yeah, I can definitely get a lot more for this one. I mean, the PS makes it priceless. O meu próximo filme não teve destaque no Oscar, mas foi premiado em Sundance, recebeu o prêmio principal no ano de 2018 e trata-se de um mau exemplo de Cameron Post. Eu tinha a intenção de fazer um vídeo comentário sobre o livro da Emily Danforth, que eu pude ler no início do ano,
um pouco antes do lançamento da adaptação homônima para cinema. E embora eu não tive o tempo necessário, acho bacana dar um destaque para esse filme, que faz um registro muito realista, até um pouco desolador, sobre como a orientação homossexual dos jovens era encarado em meados dos anos 90. E trata-se de um registro muito mais oportuno que o Boy Erased, que é protagonizado pelo Lucas Hedges, a Nicole Kidman e o Russell Crowe, que trata basicamente sobre a mesma história. Welcome to God's promise. You are at an age where you are especially vulnerable to evil. Change will come through God, but within me. We're going to spend our time together investigating what led you here. In the past, I would resort to self-pleasure, but then when I learned that that was a sin also, I stopped. Talvez eu deveria ter colocado este próximo filme ao lado de Holiday, mas vale a menção dele aqui como outro título super polêmico deste ano, que é o Clímax, dirigido pelo Gaspar Noé. Ele foi exibido ano passado no Festival de Cannes, chegou ao circuito brasileiro no primeiro semestre, o próprio realizador veio aqui para divulgar o filme. E é novamente outra provocação dele, que tem muito estilo, mas que aos poucos vai fazendo a gente mergulhar no inferno sobre a Terra, que é esse espaço de confinamento em que um coletivo de dança experimenta meio que acidentalmente uma droga que os fazem delirar e cometer as maiores atrocidades inimagináveis. Por fim, vamos dar destaque à produção nacional. Tivemos filmes brasileiros muito bacanas neste primeiro semestre, mas preciso destacar duas delas, sendo o primeiro documentário, que é Elegia de um Crime, e o outro uma ficção, que é Dias Vazios. Elegia de um Crime é o fechamento de uma trilogia pessoal do realizador Cristiano Burlan, que previamente havia tratado em outros dois documentários sobre a morte de um irmão e a morte do pai. E aqui ele trata sobre a morte da mãe, que foi cometido por um sujeito que até hoje não foi preso, não foi penalizado pelo seu crime. E é um documentário muito devastador nesse registro, né, que o próprio Burlan se permitiu de buscar por uma resposta que até agora está sem resolução. É duro perceber que existe só um destino e que não consigo mudar isso. Que a morte é concebível. É uma coisa certa que nós temos. Não escapa ninguém. Mas o jeito que tu morre é que mexe com a gente. Já o segundo filme brasileiro que citei, que é o Dias Vazios, é realizado pelo Robney Bruno Almeida, adaptado de um romance do André de Leones, que é Hoje Está um Dia Morto. Francamente, há tempos que eu não via, não somente na cinematografia brasileira, como na mundial, um filme que fosse tão incisivo nesse retrato sobre uma juventude melancólica e perdida em relação às suas vocações, em relação ao seu próprio futuro. E aqui temos dois casais adolescentes, com um tentando desvendar o que aconteceu com o outro, que foi marcado por uma tragédia envolvendo o suicídio. Infelizmente, não deve ser um filme que muitos terão oportunidade de assistir. Recebeu um lançamento muito pequeno nos cinemas, depois de uma passagem de sucesso por festivais, mas talvez tenha aí uma sobrevida nessa nova realidade dos streamings. Vamos aguardar. Tentando descobrir quais os sonhos de cada um, tentando orientar para o futuro. Então, irmã, desculpa, mas eu não tô aqui pra entrevista, não. Bom, esse foi meu top 10 de 2019. Eu não quero fazer menções honrosas, senão vai deixar esse vídeo mais longo do que suponho que ficará. Mas conte-me nos comentários o que você achou sobre cada um deles, se teve a oportunidade de assistir.
E outros filmes também que vocês consideram os melhores até aqui e que poderiam ter entrado nessa lista. Muito obrigado por ter assistido, inscreva-se no canal e até a próxima.